E aí, pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos para o capítulo 21 e o capítulo 22. É isso mesmo. Dia 1º de maio, começamos mais um mês e vamos agora para o capítulo 21. E por que o capítulo 22 também, Manuel? Você vai perceber que agora nós vamos ter aqui toda a sequência de apelos, né, as instituições, as leis, né, que foram vividas naquela época. É como que o surgimento da sociedade, a imposição das leis, né, para que uma sociedade viva em harmonia. E nós vamos entender tudo isso. E vamos também trazer para nós aquilo que Deus tem para nos falar. Então pega a tua Bíblia e estamos em Êxodo capítulo 21 hoje. Certamente vamos até o capítulo 22 também. É o Decálogo, né? Estamos aqui nos 10 Mandamentos, na Lei de Deus, a Lei da Aliança, o Código da Aliança. Então essa é a experiência da Palavra do Senhor. E você que perdeu, estão aqui no IGTV, no meu Instagram, todos os nossos estudos bíblicos. E também, você que quer fazer o estudo bíblico de toda a Bíblia, tudo que eu já fiz desde 2020, nós vamos colocar no meu canal no YouTube, mas lá já está hoje, você pode ver lá, youtube.com/emanuelstênio, o estudo bíblico do livro do Gênesis, tá bom? Livro do Gênesis, ok? Vamos embora então, minha gente? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Senhor, sem o Teu Espírito nós não conseguimos entender, compreender e viver. Por isso derrama sobre nós a Tua graça. Vem, Espírito Santo, age em nós e abra a nossa inteligência. Amém. Muito bem. Estamos aqui vivendo o Código da Aliança, né? O capítulo 20 foi o Decálogo, os 10 Mandamentos, e agora ele começou a transcorrer sobre alguns pontos importantes, sobre leis, né? Acerca de como o povo deve viver. É importante, gente, que a gente perceba que as leis, os nãos, os limites, eles são importantes para uma sadia convivência, para uma vivência na santidade. Quando Santo Agostinho disse, ame e faças o que quiseres, é no sentido real do amor, não é de gostar e de ter prazer. Não é paixão. É amar, ou seja, se sacrificar, é dar o melhor para o outro. Claro que o próprio Jesus resumiu todos os mandamentos, todas as leis, as mais de 600 leis do povo judeu. Ele resumiu em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí está contido o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. Guardar o domingo, ir para a missa, etc. Não jurar falso testemunho, não falar o nome de Deus em vão, etc. Honrá-lo, ter uma vida de oração, etc. E amar o próximo a si mesmo, que vai do mandamento 4 até o mandamento 10. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e assim vai. Né? E aqui nós vamos entrar. Deus ele é muito pedagogo e ele vai ajudar o povo a viver uma sociedade perfeita. Né? Perfeita. Versículo, então, 1º, capítulo 21. A lei acerca dos escravos. Vamos entender que naquela época era normal, se poderia ter escravos por alguma situação. Né? E as leis, eis as leis que lhes proporás. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada a pagar. Se veio só, sozinho sairá. Será casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der uma mulher, e este der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor faloá aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha como uma sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. Aqui nos remete esse desejo de sermos escravos de Jesus, né? Por meio da Virgem Maria. A escravidão, a Virgem Maria, né? Em Jesus. Ele continua. Se alguém vender sua filha como serva, né? Ou concubina aqui, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor, a ponto de ele não a reservar para si, ele a fará resgatar. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, usando de fraude para com ela. Se a destinar a seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas.
Se tomar para si outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se a frustrar essas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum. Então, aqui algumas leis com relação a servas, concubinas, escravos, que havia naquela época. Vamos regular isso, vamos ajudar isso. Versículo 12. Agora nós vamos ver aqui muito do Código de Hammurabi, a lei do talião, né? Da Mesopotâmia, etc. Foi o primeiro código de direito, vamos dizer assim. Quem ferir o outro e causar a sua morte será morto, né? Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, eu te designaria um lugar no qual posso se refugiar. Ou seja, se você matar uma pessoa, naquela época, se alguém matasse uma pessoa que não fosse um auxiliar, etc., não fosse um crime premeditado, mas alguém queria te matar e Deus permitiu, vamos dizer assim, eles diziam que era Deus, que você primeiro surpreendesse que ele me matasse, então você poderia se refugiar. Se alguém matar o outro por astúcia, ou seja, premeditado, tu o arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Ou seja, ele vai ter que morrer. Não pode fugir. Crime premeditado, não. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Olha aqui, forte, hein? Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Né? O crime de assalto, aqui de sequestro. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Né? Talvez muitos de nós já estaremos mortos, né? Infelizmente, no ímpeto dos nossos pecados, a gente amaldiçoa tanto os nossos pais. Que o Senhor nos perdoe. Versículo 18. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Ou seja, numa briga de faca, de pedra, o outro será o ferido. Se aquela pessoa não morrer, mesmo que fique aleijado, vamos dizer assim, aquela pessoa vai ser absolvida, quem feriu. No entanto, somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente, ou seja, vai pagar todos os danos. Né? Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas se sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem, ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem dano maior, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A lei do talião, né? Lei do talião. Se alguém ferir o olho do teu escravo ou o olho da sua serva e o inutilizar, deixá-lo-á livre pelo seu olho. Se fizer cair um dente do seu escravo ou o dente de sua serva, dá-lhe-á liberdade pelo seu dente. Ou seja, se a pessoa machucar o servo, ferir o olho, quebrar um dente, etc., por causa daquilo não vai ser mais escravo, vai ser livre. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se, porém, o boi já antes marrava e o dono foi avisado e não o guardou, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate de sua vida tudo o que lhe for exigido. Que tenha chifrado um filho, que tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Né? Então é aquela coisa, se um animal morde, né, um boi no caso, chifrar uma pessoa, e ele estava solto ali, ninguém sabia, não tem problema, o boi vai ser morto. Mas se o dono sabia, foi avisado, olha, seu boi tá solto, seu cachorro tá solto, e esse fizer mal a alguém, o dono vai pagar. Né? Ele será morto. Que tenha chifrado um filho ou uma filha, esse julgamento será aplicado. Se o boi ferir um escravo ou uma serva, dá-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Veja como antigamente o servo, a serva, o escravo não valia nada, né? Ou valia muito pouco. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um buraco e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o seu valor, e dividirão entre si e o boi morto. Se, porém, o dono sabia que o boi marrava já há algum tempo e não o guardou, pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Gente, veja que detalhes, né? Coisas detalhistas. Deus é Deus dos detalhes.
para que a gente viva em harmonia, em santidade. Não é? Entender esses preceitos. É claro que aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos entendendo aquele mundo. É muito pouco tempo para a gente meditar, mas ao mesmo tempo passando os olhos sobre essas leis, sobre o povo de Deus, a gente vai vendo como Deus vai cuidando do seu povo, como Deus vai ordenando, como as leis são importantes, para que uma sociedade viva em harmonia, né? Para que o bem seja a maior coisa, né? Então isso é muito importante. Vamos seguir aqui para o capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, restituirá 5 vezes bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Então a pessoa roubou e soube ali, comeu aquele boi, comeu aquela ovelha, matou, né? Então ele vai dar 4 ovelhas ou 5 bois. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, né? Então a legítima defesa. Se porém fizer isso depois de ter nascido o sol, quem o ferir será culpado de sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, assim, é aquela lei onde, como se a legítima defesa, porém, se você puder prender o ladrão para ele pagar o que deve, melhor do que matá-lo, né? Se não tiver como pagar, será vendido por seu furto. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, ele vai devolver. Aqui vai tocar uma coisa muito importante, presta atenção. Se alguém fizer o seu animal pastar num campo ou numa vinha, e o deixar pastar em campo de outro, restituirá a parte da comida deste campo, conforme que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo alastrando-se encontrar espinheiros e atingir as medas, ou a messe ou o campo, aquele que ateou o fogo, né, ao campo pagará totalmente o que tiver queimado, né? Ou seja, eles vão pagar aqui. Cometer um erro, vai pagar. Cometer um erro, vai pagar, vai restituir. Vai dar e volta. Seja olho por olho, dentro por dentro, ou pagar o que deve, devolver o que roubou, restituir, né? Vamos terminar aqui essa parte que eu vou falar algo bem legal pra gente. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isto for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus, para testemunhar que não se apossou do bem alheio. Você perdeu um carro emprestado e alguém veio aqui e roubou o carro do seu amigo emprestado. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento e a uma ovelha, a uma vestimenta ou qualquer objeto perdido, do qual se diz, esta é a coisa, a causa será levada diante de Deus. O que Deus declarar culpado, restituirá o dobro ao outro. Se alguém confiar a guarda de outro a um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento de Yahvé entre ambos, de que não se apossou dos bens do próximo. O dono aceitará o restante, e o outro não fará restituição. Mas se o animal, furtado, se encontrava com ele, deverá restituí-lo ao seu proprietário. Se o animal for dilacerado por uma fera, trará o animal dilacerado em testemunho disso, e não terá de restituí-lo. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, deverá pagá-lo. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o valor do aluguel será o pagamento. Veja, eu não estou entendendo nada, Emanuel. É muita coisa e tal. Leia com calma, se você quiser reler. Nós estamos aqui andando pela lei, pelo êxodo, o Senhor, pela aliança, o código da aliança, as leis de Deus, né? Para que o povo viva em harmonia, em santidade, para que o povo tenha um norte. As leis são importantes na sociedade. E o que é que eu falaria aqui nos últimos minutos diante disso? O que é que me veio enquanto eu estava olhando, né? Aquela questão das penas. Quando nós cometemos um pecado, nós temos as culpas e as penas. Por exemplo, quando eu roubo alguma coisa, eu cometi o pecado de roubar. Quando eu peço perdão, me confesso, foi perdoada as minhas culpas. Mas a minha pena precisa ser perdoada, né? Eu preciso devolver o que eu roubei. Por isso que, às vezes, é necessário que eu devolva tudo o mal que eu fiz, restituir, né? E, caso eu não consiga, eu ofereço as orações para pagar, né, essas culpas, essas penas. Por isso que a gente passa um tempo no purgatório, para pagar as penas. Mas no vídeo de amanhã eu falo mais sobre isso. A gente continua o capítulo 22.